É o capítulo de número 16. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16 para a nossa meditação. Assim que você localizar o texto, observe à sua volta se tem alguém aí que não possui o exemplar da Bíblia e compartilhe com ele ou com ela a leitura da palavra de Deus. Primeiro de Samuel, capítulo de número 16. Nós vamos ler o verso primeiro, depois o verso de número 11. Diz assim a palavra de Deus. Podemos ler, irmãos? Amém? Amém? Disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que reine sobre Israel? Enche o teu chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita. Dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Verso 11. Assim perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta o menor, que está apacentando ovelhas. Disse Samuel: manda chamá-lo, não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Amém? Podemos assentar. Se você puder, mantenha sua Bíblia aberta para nós buscarmos o entendimento a respeito desta passagem bíblica. Meus irmãos, todos nós conhecemos esta passagem bíblica e sabemos em que período se dá este acontecimento. Esse período em que Deus chama Samuel para escolher, para ungir um novo rei, é um período de muita confusão. Em que sentido? Confusão porque o rei que está sentado no trono, ele não obedece a Deus de forma alguma. Tudo que Deus manda o profeta dizer a ele, para ele cumprir, para ele fazer, ele não cumpre, ele não obedece às ordens de Deus. E Deus, por um bom tempo, porque mesmo nessas condições, este moço fica sentado no trono de Israel por 40 anos, mesmo dentro desse contexto de desobediência, 40 anos ele fica governando essa nação. E no período em que ele governa, acontecem algumas dificuldades. As dificuldades que acontecem são resultados de sua desobediência. E por ele não alcançar a aprovação divina, Deus chama um profeta, um servo dele, que era o seu porta-voz dentro do reino, e diz para ele que ele queria começar um novo tempo com aquela nação. Deus chama o profeta e diz para ele que ele queria começar uma nova fase no reino. E é claro que Samuel reage de forma inusitada, quando ele reage dizendo para Deus: Senhor, não tire ele, deixa ele mais um pouco, quem sabe ele vai melhorar, deixa ele no controle da nação, porque eu vou acompanhá-lo de perto, vou dar uma assistência próximo a ele, para ver se ele lhe obedece, para ver se ele cumpre o que o Senhor quer que ele cumpra. E mesmo Samuel se portando assim para com este rei, a Bíblia é muito clara que não teve jeito, não houve resultado positivo. Samuel acompanha ele de perto, marca um culto depois de uma guerra, e ele desobedece, oferece sacrifícios a Deus, e quando o profeta chega, quando esse juiz chega, quando esse sacerdote aparece, o rei já havia tomado suas próprias iniciativas, ele já havia feito do jeito dele,
E Samuel chama a atenção dele e diz para ele assim: hoje Deus iria confirmar o teu reinado, mas não teve jeito, de novo você desobedeceu a ordem de Deus. Logo depois disso, o que acontece é Deus chamando o profeta e usando essas expressões que estão no verso 1 do capítulo 16. Até quando você vai ter dó de Saul? Até quando você vai ficar lutando por este moço? Eu já disse para você que eu não quero ele no governo da nação. Já disse para você que eu não quero ele na frente do meu povo. E você tem dó dele, você tem pena dele. Aí Deus chama o profeta e diz: enche o teu vaso ou o teu chifre de azeite e vem, porque eu vou te levar a um lugar, e lá você vai ungir o novo rei de Israel. Preste atenção no que está acontecendo aqui. Deus está dizendo para o profeta: cansei, basta, chega, vamos ungir um outro rei hoje. E quando Deus diz isso, o profeta logo toma um susto, porque ungir um novo rei com um rei assentado no trono é correr o risco de perder a vida. Ungir um novo rei com um rei assentado no trono, com a coroa na cabeça, é colocar a cabeça a prêmio. Porque se o rei descobre que de forma anônima está acontecendo a unção real para um novo rei, para sucedê-lo, ele mandaria trazer o profeta e matá-lo. Iria acusá-lo de levantar um novo rei para tomar o seu lugar. Quando Deus diz isso para o profeta, ele replica dizendo para Deus: Senhor, se eu for ungir o novo rei, e Saul descobre que eu estou ungindo um novo rei, a minha vida acaba. Ele manda tirar a minha vida, ele manda me destruir. E Deus disse para ele: diga que você está indo oferecer culto. Não quero que você vá dizendo que você está indo ungir um novo rei. Você vai dizer que você está indo oferecer culto. Detalhe: por que é que Samuel tem a preocupação de que o rei não descubra o que ele vai fazer? Simples: porque a unção real, assim como a unção sacerdotal, ficavam guardados na tenda da congregação. E se você puder, repita comigo: tenda, mais forte, tenda da congregação. Na tenda da congregação era o lugar onde eles se reuniam para adorar a Deus. A tenda da congregação era o lugar que eles reuniam para prestar culto ao Senhor. Logo, Samuel ir lá no santuário e pegar esse azeite seleto, era o azeite da primeira prensagem que se usava para ungir reis e sacerdotes. Logo, Samuel ia até lá e pegar um chifre, que era um procedimento de encher um chifre para se ungir sacerdotes ou reis. Logo, o pastor Eli, quem visse ele entrando, pegando o chifre que estava guardado lá e enchendo ele de azeite, a pergunta iria ecoar lá na tenda da congregação: a quem o Senhor vai ungir? Para quem é esta unção que o Senhor está depositando nesse chifre? A pergunta seria essa para ele, porque lá na tenda da congregação era o lugar que se apanhava um azeite puro, raro, para se ungir sacerdotes e reis. Logo, quando Samuel percebe que ele vai ter que sair de casa e ir na tenda da congregação e pegar esse azeite, ele diz: a minha vida corre perigo, porque vai que um desses oficiais que tomam conta da tenda pergunta e eu fale que eu estou indo ungir um novo rei,
e essa notícia se espalhe e chegue lá na casa real, e Saul descubra que eu estou indo ungir um novo rei, ele manda vir atrás de mim e acabar com minha vida. Samuel está dando um exemplo, a princípio, um exemplo eu destaco para nós aqui, que Deus fala para ele encher o chifre, mas só havia um lugar que se enchia o chifre de azeite. Onde era? Na tenda da congregação. Onde é o lugar que se enchia o chifre de azeite? No lugar de culto. Talvez você ainda não conseguiu entender, mas a Bíblia está dizendo para mim e para você aqui nesta noite, que o único lugar de se encher é no lugar que se adora a Deus. O único lugar de se transbordar de azeite, que é um símbolo do Espírito Santo aqui, é aqui no lugar de culto. Você pode fazer o que você quiser, mas o lugar de se encher ainda continua sendo no lugar de adoração ao nome do nosso Deus. No lugar de culto é o lugar que se enche da presença dele. Segundo, Samuel diz, eu vou. Mas o Senhor olha para ele e diz, eu vou te dar uma estratégia. Não fale que você está indo ungir o novo rei. Sim, assim ele faz. Enche o chifre de azeite. Sai em direção a Belém. Indo em direção a Belém. Quando ele chega na porta da cidadezinha, na porta da aldeia, vem os moços de Belém correndo e perguntando para ele, profeta, é de paz a sua vinda? O Senhor está vindo para trazer bênção para Belém? O Senhor está vindo aqui para trazer um momento de alegria? O Senhor está vindo aqui para trazer um momento de tranquilidade, de celebração? O profeta mais que depressa responde, sim, eu vim fazer um culto aqui em Belém. Eu vim prestar culto ao Senhor aqui. Eu vim prestar um culto de glorificação. E quem vai participar do culto comigo é o senhor Jessé e os seus filhos. Chama Jessé para o culto. E eles vão participar do culto de adoração ao nome de Deus. E quando eles adoram, enquanto eles prestam culto, Deus vai ministrando ao coração do profeta as estratégias de como se comportar na sala da casa do senhor Jessé. Ele recebe essas informações, Deus passa para ele, ministra no seu coração o que ele iria fazer, e quando acaba o culto, quando acaba o momento de adoração, eles vão para a casa de Jessé. Chegando na casa de Jessé, Samuel explica o que é que está acontecendo. Primeiro, eles prestam um culto, e depois Samuel diz, eu vim aqui porque Deus falou comigo que dentro da sua casa, no meio dos seus filhos, ele escolheu alguém para reinar. Ele escolheu alguém para ser rei. E está aqui dentro da sua casa, dentro da sua descendência, tem alguém que vai ocupar o trono desta nação. Mande passar o primeiro filho. Vem o primeiro filho. Ele olha para o primeiro filho e entende, é esse que Deus quer que seja o novo rei. Bonito, forte, todo preparado para o exército. E Deus disse para ele, não é este. Vem o segundo, e ele olha e diz, então é esse aqui que vai reinar? Deus diz para ele, não é este. Vem o terceiro, e Deus diz para ele, também não é esta a minha escolha. Vem o quarto, e Deus diz, também não é esse a quem escolhi. Passaram-se 7 filhos que estão em casa, e a palavra de Deus ainda era a mesma, não é nenhum desses. Não é nenhum desses. E abro um parênteses aqui para você entender. Quando isto acontece, parece que eu consigo entender na mente do profeta, parece abrir um campo para um conflito. Eu venho, o senhor Jessé me recebe, me mostra os seus filhos, e nenhum dos 7 que passaram é a escolha de Deus. Quando ele está pensando assim pelo Espírito, ele é motivado a fazer mais uma pergunta. Tem mais algum filho? Tem mais algum descendente? Tem mais algum herdeiro aqui nesta casa? Aí Jessé olha para ele e diz, falta o menor, o mais novo, o caçula de minha casa.
Falta o garoto mais novo que eu tenho. Onde ele está? Pergunta o profeta. Ele está pastoreando as ovelhas. Ele está pastoreando. Detalhe, vem para você entender melhor. Se Jessé está recebendo uma autoridade divina dentro de sua casa, o mais prudente de sua parte era chamar os 8 filhos e colocar na sala de sua casa. O mais prudente era chamar todos eles e dizer: mande servos ir aonde Davi está e tomarem conta das ovelhas que lá estão. Mandem ir para lá e tomarem conta delas, porque ele tem que estar aqui, porque o homem de Deus está aqui dentro de nossa casa. Não aconteceu assim. Jessé deixa passar despercebido, ou não quis que Davi viesse participar desta reunião. Parece que Davi está sendo injustiçado com esta atitude. Parece que Davi está sendo rejeitado com este ato. Quando o profeta entra em sua casa, ele não está lá. Mas o profeta, orientado por Deus, diz: cadê o próximo? Tem mais alguém? Manda buscar, porque a mesa que está preparada para a refeição vai esperar mais um pouco. A comida pode até se congelar na mesa, mas nós só nos assentaremos depois que esse menino entrar pelas portas da sua casa. Escute, um detalhe que vale a pena ressaltar nesta passagem aqui é que Jessé está escondendo algumas coisas quando ele fala a respeito do seu filho mais novo. Jessé está escondendo alguns detalhes quando ele fala: falta o menor e está no campo pastoreando ovelhas. Se você abrir sua Bíblia, e se você tiver com ela aberta, vá a 1 de Crônicas, capítulo de número 17. Se sua Bíblia estiver aberta, vá a 1 de Crônicas, capítulo de número 17. 1 Crônicas, capítulo de número 17, Davi está conversando com um amigo profeta. E esse amigo profeta, chamado Natã, está trocando ideias. Eles estão conversando. Encontre aí para você ver uma diferença na história deste moço. Eles estão dialogando, conversando. E Davi diz para Natã: eu quero construir uma casa para Deus. Eu quero construir uma casa para o Senhor. Eu quero construir um lugar para Deus morar, porque eu já tenho a minha casa, todo mundo tem as suas casas, mas Deus, desde o Egito, ele vem habitando em tendas. Aí Davi diz assim: eu quero construir uma casa para Deus. Natã diz para ele: faça conforme o teu coração. Deus está contigo, Deus está do seu lado. Detalhe, Deus não está usando o profeta para falar isso, mas o grau de liberdade, de intimidade que eles tinham, ele usa isso, faz. Deus é contigo, Deus vai te ajudar. Mas se você ler do primeiro verso ao verso de número 7, você vai ver Deus falando para o mesmo profeta: volta lá e diz para ele que ele não vai construir uma casa para mim. Volta lá e diz para ele que ele não vai levantar uma casa para o meu nome. No verso de número 7, olha o que está escrito: agora, pois assim dirás a meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tirei do curral, de trás das malhadas, para que fosse chefe do meu povo. Faço questão que você frise a palavra malhadas. Isso não está aqui à toa no texto. A expressão malhadas não aparece aqui em vão. Davi era um pastor de ovelhas malhadas. Foi o que Jessé esqueceu de falar para o profeta quando ele estava na sua casa. 1 Samuel, capítulo de número 16, no versículo de número 11, o profeta disse: ele está pastoreando ovelhas. Mas Deus, usando o profeta Natã, disse: eu te tirei de trás das malhadas. O que é que isso tem a ver com esse texto aqui e com a história do capítulo 16? É simples, é que toda a propriedade havia 2 apriscos, 2 currais. E no primeiro curral ficavam ovelhas boas, ovelhas bonitas, ficavam ovelhas perfeitas, de uma só cor. E havia no fundo da fazenda, no fundo da propriedade,
Lá havia um outro curralzinho, um outro aprisco, e nesse curralzinho de ovelhas malhadas, só tinha ovelha malhada, como já diz o texto, cega, mancas, aleijadas, ovelhas que nasceram faltando membros, elas estavam lá nesse aprisco das malhadas. Logo, quando eu associo 1 Samuel 16 e 1 Crônicas 17, eu descubro que Jessé escondeu informações. Era para ele ter dito: o meu filho Davi está pastoreando ovelhas malhadas. Só que se ele fala para o profeta que o filho dele está tomando conta de ovelhas malhadas, Jessé sente que ele vai cair no conceito diante do profeta. Ele percebe que aquela função, ou culturalmente a função de tomar conta de ovelhas malhadas, se dava para escravos, se dava para servos. E Jessé pega Davi, o seu filho mais novo, e coloca ele para tomar conta de ovelhas malhadas no fundo da propriedade. Logo, Jessé tem vergonha de falar onde é que Davi está, e diz: ele está tomando conta das ovelhas. Mas Deus, que é todo poderoso e não deixa nem os detalhes da história de Davi passar despercebido, usa o profeta Natan lá na frente só para edificar a mim e a você aqui nesta noite, que ele conhecia muito bem o lugar onde Davi estava sendo preparado para o trabalho. Detalhe que vale a pena ressaltar que Davi ama tanto aquelas ovelhas malhadas, não tinha valor nenhum, mas ele ama tantas ovelhas malhadas, que vem um leão e abocanha uma ovelha malhada, cega, perna quebrada, toda torta, toda empenada. Vem um leão e morde uma ovelha dessa, e Davi corre atrás dele, coloca a sua vida em risco, e toma a ovelha da boca do leão e leva para o aprisco de novo. Detalhe que eu vou ressaltar para você é que dificilmente uma ovelha, depois de ser abocanhada por um leão, vai continuar viva. Dificilmente uma ovelha vai permanecer legal, principalmente levando em consideração que as ovelhas que Davi tomam conta, ou as ovelhas que ele cuida, são ovelhas que já são deficientes, já tem problema em sua saúde. E Davi olha para essas ovelhas malhadas, cegas, perna quebrada, faltando membros. Davi olha para elas e vai em cima do leão e pega a ovelha. É malhada, é quebrada, está toda machucada, mas pertence a mim, é minha. Eu abro parênteses para dizer algo muito especial para você. Talvez você está no culto desta noite e tem uma ovelha malhada lá na sua casa. Talvez tenha uma ovelha malhada lá na sua história, e alguém olha e diz: não vale a pena lutar, não vale a pena colocar a vida em risco, não vale a pena lutar para defender. Mas Deus te trouxe aqui para dizer para você que Ele está de olho no que você está fazendo com as ovelhas que Ele colocou na sua mão. Aleluia. Davi toma conta dessas ovelhinhas, e de repente, irmãos, quem é que vem aproximando do curral das malhadas? Um mensageiro. E chega um mensageiro com uma notícia, com uma palavra, e diz para ele: Davi, o homem de Deus está na nossa casa, ou na sua casa. O homem de Deus está lá com seu pai e seus irmãos, e ele diz que é para você ir. Eles estão te esperando. A comida já está até na mesa, mas o profeta quer conversar com você. O profeta quer dar uma palavra com você. Davi sai de onde estava, do aprisco das malhadas, vai até a sua casa. Quando ele põe o pé na sala de sua casa, aleluia, quando ele entra dentro daquela sala, o profeta se levanta, o profeta olha e diz: ajoelha, menino, dobre o seu joelho, porque eu só estou aqui por sua causa. Eu vou repetir para você entender melhor. O profeta diz para ele: dobre o seu joelho, porque eu só estou dentro da sua casa por sua causa. Para me ajudar, segure na mão de quem está à sua direita, ou segure na mão de quem está à sua esquerda, e diga para ele: Deus só está aqui nesta noite
por causa de você que está no curralzinho das malhadas. Deus só está aqui nesta noite. Ele veio aqui porque tem gente que entrou aqui que está sendo até injustiçada, mas do olhar de Deus você não escapa. Você pode até estar sendo injustiçado, mas Deus está de olho no seu serviço, no que você faz. Deus estava de olho nele. Ele estava lá no curral das malhadas e Deus observando ele para melhorar, para você entender melhor. Deus estava o tempo todo de olho no curralzinho onde Davi estava. Deus estava o tempo todo com o olhar dele voltado para aquele lugar. Por quê? Porque Deus estava procurando um rei. Deus estava procurando um monarca para substituir Saul. Deus está procurando um homem para ocupar a casa real. E Deus procura, Salmo 89 diz que Deus procura, e ele diz: achei a Davi, o meu servo, e com o meu santo óleo eu ungi ele. Davi então é resultado de uma procura divina. Deus procura, passam 11 tribos diante de Deus, e Deus com um olhar criterioso, procurando, examina um homem, examina outro, examina um jovem, examina um garoto. Mas quando chegou lá em Belém, na casa de Jessé, no curralzinho das ovelhas, Deus achou quem faltava na sua lista. Eu quero que você levante a sua mão, que eu libero uma palavra de Deus sobre a sua vida. Se você quer receber uma palavra, levante a sua mão mais alto que você puder. Você é resultado de uma procura de Deus. A sua casa é resultado da procura de Deus. A sua história é resultado da escrita de Deus. Se eu fosse você, eu glorificava Ele, porque você está aqui, porque você é resultado desta procura. Davi entra, dobra o joelho, derrama-se o azeite sobre a sua cabeça. O profeta derrama azeite sobre a cabeça dele. Davi se levanta, participa de um momento festivo. Só que quando acaba o momento de festa, pastor Eli, acabou o momento de festa, o que Davi tem que fazer? Pegar a sua funda, as armas que ele carregava, e voltar lá para o curralzinho das malhadas. Davi tem que pegar o que lhe pertence, colocar nas costas e voltar lá para o curralzinho das malhadas. Ele é o novo rei, é o novo rei, mas ele está tomando conta de quê? De malhadas. Quem passasse por lá, numa eventualidade, iria olhar e ver um simples moço tomando conta de malhadas, lançando pedras com sua funda, porque a funda era usada para ajudar, guiar a ovelha. Em determinados lugares que ele não quisesse ir, ele lançava uma pedra, a pedra ia adiante dela, ela tomava um susto e voltava. Para isso que servia a funda. Davi lança a funda todo dia lá no curralzinho das ovelhas, não sabendo ele que Deus preparava um grande desafio à vista de todo mundo. Vou repetir para você. Davi lança pedras com a sua funda por muito tempo lá no curralzinho das ovelhas malhadas, não sabendo ele que Deus preparava um dia para ele fazer aquilo na frente de todo Israel. O que eu libero sobre a sua vida é para você não menosprezar o lugar que Deus está te treinando. Eu vou repetir para você: não menospreze o lugar que Deus está te treinando. Você até tem unção, mas ainda está no curral das ovelhas. Você até foi chamado, mas ainda está na malhada. Você ainda foi até escolhido, mas ainda está no mesmo lugar. Mas Deus me autoriza a dizer para você que daqui a pouco Ele prepara uma situação para mostrar que Ele te treinou, aleluia, e vai colocar você no lugar que Ele quer, para o nome dEle ser glorificado. Sabe o que Davi tem? Davi não menospreza o lugar que Deus treina ele. Davi não menospreza o lugar que Deus colocou a ele. Davi não menospreza o lugar que seu pai lhe colocou. Davi, possuindo na sua veia o sangue de Jessé, poderia chegar para ele e dizer: ó meu pai, eu vejo nas terras dos vizinhos aí
que não é o filho mais novo que toma conta das malhadas lá. Lá é um escravo que toma conta. Mas por que aqui em casa eu que tenho que tomar conta das malhadas? Davi poderia questionar seu pai. Davi poderia perguntar isso para o seu pai. Por que é que aqui na nossa casa eu que tenho que fazer esse serviço? Sabe quando que Davi perguntou isso para Jessé? Nunca. Porque aquilo fazia parte de um tratar de Deus na vida dele. Talvez você não esteja entendendo, mas eu estou dizendo para você, não menospreze o lugar que Deus te colocou, porque é lá que Ele está te preparando. Vou repetir para você, não menospreze o lugar que Deus te plantou, é lá que Ele está te preparando. Eu quero que você me ajude aí, segure na mão de alguém, só é mais essa vez, segure na mão de quem está à sua direita ou à sua esquerda, e fala para ele, lá naquele serviço que Deus está te preparando, é naquela família que Ele está te preparando, é aqui dentro desta igreja que Ele está te preparando, é lá pela vizinhança que Ele está te preparando. Talvez você não está entendendo nada, mas Deus está escrevendo a história da sua vida, e a história da sua vida inclui curral das malhadas. Davi sai do curral das malhadas, vem, volta e continua tomando conta das mesmas. Segundo aprendizado que eu tiro com Davi, segundo aprendizado que eu tiro com ele, é que ele não tenta criar oportunidades. Ele espera Deus preparar a oportunidade. Davi, depois de ser ungido, carregar a unção real, ele poderia chegar para o seu pai depois disso e dizer para ele: pai, poxa, eu sou o novo rei, sou o novo rei dessa nação, eu tenho que voltar lá para as malhadas. Ele poderia falar isso. O senhor podia me deixar aqui em casa agora, o senhor podia me deixar aqui tranquilo, junto com meus irmãos. Tenho menos idade, mas também sou filho. Ele volta para lá sem questionamento algum. Até que um dia Israel travou uma guerra. Davi continua lá no aprisco das malhadas até que um dia Israel arruma um inimigo que quer destruir eles. E o inimigo vem e se acampa nas redondezas da cidade e ficam ali, acampado em um vale, brigando, discutindo, batendo boca. Tem um homem lá no meio do exército dos filisteus que grita para Israel: não tem ninguém para fazer guerra comigo? Não tem ninguém para vir fazer guerra comigo? Não tem ninguém para vir travar uma luta comigo? Cadê os homens do reino de Israel? E a Bíblia diz que não apareceu ninguém. A Bíblia diz que não se prontificava ninguém. Por quanto tempo? 40 dias. 40 dias, um homem chamado Golias se levantava de manhã e de tarde e gritava: não tem um homem em Israel que tenha coragem de vir lutar comigo? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, 20º dia, e ele está gritando. E onde Davi está? Davi está no pasto, aleluia. Está lá no campo das malhadas, no curralzinho tomando conta. 35 dias de afronta. E onde Davi está? Davi está lá no aprisco das malhadas. 39 dias, 39º dia. Onde Davi está? Davi está no aprisco das malhadas. 40º dia, chega um mensageiro e diz: o seu pai te chama. Quando Davi chega em casa, seu pai lhe diz: tem queijo, tem leite, tem algumas coisas para você levar para o rei. Leve para o rei, converse com os seus irmãos e traga alguma notícia da guerra para mim. Davi sai, muito obediente ao seu pai, pega um animal e vai aonde Israel estava acampado. Quando Davi chega lá, Davi vai até o rei e entrega o que seu pai mandou. Tem uma entrega para os seus irmãos e ele entrega. Davi está ali só para buscar notícias. Davi está ali só para tomar conhecimento de que pé está e levar comida para o rei e para os seus irmãos. Davi
vai despedir de todo mundo e vai voltar. E a Bíblia diz que quando ele está se retirando, quando ele está voltando, ele escutou o grito de quem? De Golias. E quando ele escuta o grito de Golias, Golias está dizendo: eu quero um homem que venha lutar comigo. Cadê o homem de Israel que vai lutar comigo? Cadê o homem de Israel que vai vir pegar na mão comigo? Cadê ele? Davi, quando escutou aquilo, saiu desesperado no meio do exército e disse: cadê o homem que vai lutar com ele? Aí disseram para ele: o rei não vai, nem seus irmãos vão. Ninguém vai lutar com esse homem, Davi. Ninguém quer pegar na mão com ele, ninguém quer guerrear com ele, ninguém quer travar uma batalha com ele. E Davi, com a unção real sobre a sua cabeça, ele diz: eu vou lutar contra ele, eu vou enfrentar ele. E disseram para ele: cuidado, porque os mais experientes correram. Cuidado, porque os mais habilidosos rejeitaram. Cuidado, que esse homem nunca perdeu uma luta. Esse homem ganhou todos que pegaram na mão com ele. Todos que partiram para cima dele apanharam, morreram, perderam suas vidas. E Davi diz: eu vou lutar com ele. Pegaram Davi e levaram até Saul. Quando chegou diante de Saul, olha como é que as coisas são lindas na Bíblia. Quando chegou diante de Saul, Davi disse: rei, eu quero autorização para lutar com esse homem. E o rei disse para ele: você é apenas um menino, não dá para você pegar com ele, não dá para você travar uma luta com ele. E Davi disse: me deixa, rei. E o rei: não. Aí Davi lembrou de quê? Do treinamento que Deus dava para ele lá no aprisco das malhadas. E ele lembrou do treinamento e falou para ele: posso te contar uma história? O rei: conta. O teu servo pastoreava as ovelhas de seu pai. O teu servo pastoreava as ovelhas de seu pai. Quando eu junto esse texto de 17, do 16 aqui, e 1 Crônicas 17, eu descubro que seu pai Jessé omitiu informações, escondeu informações. E por que é que Davi também escondeu informações para Saul, quando ele disse: o teu servo pastoreava as ovelhas de seu pai? Qual era o correto para ele dizer? O teu servo pastoreia as malhadas de seu pai. Mas ele não fez isso. Ele disse: o teu servo pastoreava as ovelhas de seu pai. Vinha um urso, peguei e matei. Veio um leão, peguei e matei. E vou fazer o mesmo com esse filisteu. Por que é que Davi não diz para Saul que malhada eram as ovelhas que ele tomava conta? Vou te dar a resposta, talvez você nem consiga perceber. É porque para Davi, malhada e comum era a mesma coisa. Olha o perfil de quem é que Deus chama. Um homem que trata coisas simples como coisas elegantes, elegantes como simples. Para ele está tudo no mesmo nível. Entendeu isso? Aí ele fala: olha, o teu servo pastoreava ovelha de seu pai. Se ele falasse malhada e contasse aquela história, era capaz de Saul morrer na hora, cair morto. Ia chamar ele de doido. Você é louco colocar a sua vida em risco por causa de ovelha malhada? Você é doido, garoto? Colocar a sua família em risco ou em luto por causa de falta de cuidado de sua parte? Só que Davi escondeu isso, porque ele valorizava as ovelhas da mesma forma. Quer uma palavra de Deus? Quer ser usado por Deus? Quer ser cheio do Espírito Santo? Quer fazer uma obra excelente nas mãos de Deus? Não selecione isso ou aquilo, porque no reino espiritual não tem coisa maior nem menor. Tudo é a mesma coisa. E quando Davi olha para malhada e olha para comum, ele dá o mesmo tratamento para elas. Quando ele conta essa história, Saul fala para ele: pode ir então, mas eu vou te emprestar minha roupa. Vou te dar minha roupa e você vai com ela que você fica mais protegido. Colocou a roupa sobre Davi. Davi era pequeno. Davi não consegue nem mexer, ele não consegue nem andar. Já viu aquela expressão, o defunto era maior? Foi o que aconteceu com Davi. Davi pega a roupa de um homem que tem 2 metros de altura aproximadamente, e ele com uns 30, 40 centímetros a menos que Saul, coloca aquela roupa e ele não consegue se mexer com ela. Aí ele diz: olha, eu venci leão e venci urso do jeito de Deus, então eu não vou lutar contra Golias do seu jeito, eu vou do jeito que Deus me ensinou lá na minha terrinha, lá no meu curralzinho. E Davi levanta e vai e vence o gigante. Qual a lição que eu tiro disso aqui? É que todas as pessoas que foram separadas por Deus,
chamadas por Deus para um propósito, vai chegar um dia que você também vai escutar o grito de Golias. Porque o divisor de águas na vida de Davi foi o quê? O grito de Golias. Golias dizendo: não tem homem aí. Cadê o homem que vai vir lutar comigo? Não apareceu. Davi, um garoto ungido, cheio da presença de Deus, é quem se manifesta para ir lutar contra ele. Que é uma palavra que eu libero sobre a sua vida. Não se espante quando você ouvir o grito do Golias. Não tenha medo quando você escutar as afrontas de Golias. Não fique assustado quando você escutar as palavras que Golias disser. Por quê? Porque Golias vai dividir a sua história em antes e depois. Golias vai dividir a sua história de pastor de ovelha para rei em Israel. Levante a sua mão e receba esta palavra. Se Golias está gritando, é sinal que Deus quer colocar uma divisão na sua história, e o nome dele vai ser glorificado em nome de Jesus. Quantos podem dizer glória a Deus? É Golias quem divide a história de Davi em antes e depois. Muitas vezes, a nossa posição diante dos gritos de Golias é correr. E muitas vezes, a nossa postura diante do grito de Golias é fugir. Muitas vezes, o nosso comportamento diante da fala de Golias é virar as costas e dizer: nem aqui eu estou. Mas Davi percebe que é uma oportunidade que Deus está abrindo para ele. Para quê? Para ele fazer em público o que ele já fazia em secreto. Davi está enxergando uma oportunidade de fazer em público aquilo que Deus ensinou para ele em secreto. Quer uma palavra? Talvez você nem glória dê por esta palavra que eu vou liberar, mas está dentro do contexto. Você precisa ter uma vida secreta com Deus. Vou repetir para você. Você precisa construir uma vida de intimidade com Deus. Porque Davi tem facilidade para vencer o gigante em público, porque ele tinha uma vida em secreto construída. Eu libero esta palavra sobre a sua vida. Se não chegou o tempo de você matar o Golias, vá construindo a história sem ninguém ver mesmo. Se não chegou o tempo de você derrubar o gigante, vai construindo a história lá nas suas malhadas, lá dentro da sua casa, lá dentro da sua família, lá no meio dos seus parentes. Vai construindo a sua história lá, porque na hora que Golias gritar, você vai estar preparado para fazer o que Deus lhe ensinou em secreto. Sabe o que acontece com a gente muitas vezes? É que nós não temos essa vida. Nós temos só uma vida pública, e a privada não existe. Davi tem uma vida privada, e muito boa esta vida, porque ele se relaciona diretamente com Deus. Há quem diga que o Salmo de número 23, que o presbítero Jonas fez uso aqui hoje, fora composto nesse período que ele está lá no pasto, tomando conta das malhadas. Foi no secreto que ele recebeu essas pérolas de Deus, mas estão eternizadas em público, porque Deus fez questão de marcar a história dele na terra, no meio dos viventes. Eu libero esta palavra de Deus sobre a sua vida nesta noite. Construa uma vida em secreto com Deus. Construa uma vida em particular com Deus, uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de adoração. Construa uma vida de jejum, construa uma vida de conversa com Deus, porque na hora que Deus se apresentar, Ele vai mostrar que Ele era com você em secreto e que será com você na vista de todos, e o nome dEle será glorificado na sua vida. Fique de pé comigo nesta noite para encerrarmos dentro do horário. Fique de pé e convido você a curvar a sua cabeça. Curve sua cabeça nesta noite. Você é um Davi que está no culto desta noite. Você é um Davi que Deus trouxe para esta reunião nesta noite. Deus trouxe você aqui só para lhe dizer: construa uma história em secreto. Deus lhe trouxe aqui para lhe dizer: construa uma história de intimidade comigo. Deus lhe trouxe aqui só para você ouvir esta palavra. Quando o gigante aparecer, será o momento de você colocar em evidência tudo que Deus lhe ensinou na vida secreta. Curve a sua cabeça. Faça um convite. O primeiro convite que eu faço nesta noite é: se alguém que entrou
por estas portas, está conosco aqui nesta noite, ouviu os louvores, sentiu a presença de Deus e deseja entregar sua vida para Jesus, sente a necessidade de construir uma história com Deus. Você entrou aqui nesta noite e você ainda não tomou uma decisão por Cristo, mas está aqui nesta noite e sente o desejo no seu coração de fazer uma aliança com Jesus. Será que temos alguém que quer entregar sua vida para Jesus aqui nesta noite? Será que temos alguém que quer fazer uma aliança de vida com Cristo? Será que temos alguém que quer construir uma história diferente com a pessoa de Cristo, bendita pessoa de Jesus? Será que temos alguém aqui nesta noite? Se tiver, dê um sinal como de suas mãos, onde você estiver, que nós estaremos orando por você aqui nesta noite. Temos alguém que deseja fazer esta aliança de vida com Jesus nesta noite? Se tem alguém, levante uma de suas mãos onde você estiver, que nós estaremos orando por você nesta noite. Se não há ninguém, curve a sua cabeça e nós vamos orar juntos. E o que você vai pedir ao Espírito Santo nesta noite é para lhe ensinar a construir uma história no secreto, para lhe ensinar a construir uma história de intimidade, para lhe ensinar a construir uma história de comunhão. E quando essa história estiver sendo construída, você vai entender que isto é um processo que Deus está usando para colocar você a vencer gigantes logo na frente. Te glorificamos nesta noite, Senhor, pelos teus servos que vieram, estão na tua casa, por estes que ouviram a tua palavra nesta noite. E o que eu te peço em nome de Jesus nesta noite é que cada um de teus filhos aprenda uma lição como esta palavra, que é necessário construirmos uma história privada, uma história íntima, é necessário termos uma história de comunhão com o Senhor, que é necessário nos aproximarmos mais de Ti e alcançarmos uma vida de plenitude espiritual. Senhor, eu te peço nesta noite que cada um dos teus filhos que ouviram a tua palavra saiam daqui com o teu Espírito produzindo edificação em seu interior, para a glória e honra do teu nome, entendendo, Senhor, que o grito do gigante não é para nos matar, não é para nos destruir, não é para acabar com a nossa história. O grito do gigante é só para pôr um divisor de águas na nossa história, e o teu nome será glorificado em nome de Jesus. Amém e amém. Se você puder aplaudir.